Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos Vinícius e eu irei falar sobre a lista simplesmente encadeada. Para poder falar sobre a lista simplesmente encadeada, eu vou iniciar pela teoria em si, que é explicando o que é uma lista simplesmente encadeada. Ela é uma lista onde percorre um caminho sequencial, um caminho linear, onde ela vai traçar um caminho do início ao fim, sem ter que voltar. Fazendo uma analogia com engenharia de software, onde tem o modelo cascata, que é semelhante, porém, que ele vai de processo a processo, porém, sem ter que voltar. Se caso um dos processos dê erro e tudo, mas não vem um acaso nessa demonstração. Só dando um exemplo, a forma linear que vai percorrer a lista, onde ela vai passar pela cabeça, que está descrito na imagem, que é que, como nas atividades, foi descrito como o prim, que vai ser apontado para o nó, vai ser apontado para o nó, que ele está sendo nulo, pois não tem nenhum valor adicionado. Então, o primeiro do próximo é igual a nulo, que vai ser o primeiro nó em ser adicionado. E assim ele vai passar para o próximo, que vai ser o outro nó, e assim percorrendo sucessivamente a lista, até chegar à cauda, que é a parte final, que é o último, que é a parte final em si, que como na primeira parte, que é o início, ele tem que ser iniciado com um nulo, pois antes de adicionar o valor, não tem nenhum valor, ainda não tem nenhum valor adicionado. Ele é vazio, como também no final da lista. Então, o primeiro do próximo vai ser nulo também lá no final. Então, dessa forma, isso é uma lista simplesmente encadeada, onde ela percorre os objetos de forma linear. E também tendo a possibilidade de poder adicionar e remover. Certo. Então, partindo para a parte do código, iniciamos com as bibliotecas, que é a tradicional e utilizamos para poder implementar o nosso código, e essa vai ser usada para adicionar o nosso malloc, que é a alocação de memória. Certo. Primeiramente temos nosso typediff, que ele vai servir para criar um tipo de estrutura, uma estrutura de dado. Vamos criar um tipo de dado para o nosso ponteiro. Vamos poder criar ponteiro, como nos argumentou aqui. Esse nó, ele é um tipo de dado, como poderia ter sido colocado um int, um double, um float. Porém, como é um ponteiro, teria que ser criado o typediff, pelo que eu entendo. Certo. E o struct é a estrutura disso tudo. Esse temp_no, ele é a mesma coisa do nó. Só que a diferença é que, como eu não posso escrever nó, pois iria dar erro de sintaxe, pois ele está atribuindo a si mesmo. Então eu tenho que mudar, eu tenho que tirar esse nome nó e atribuir outro nome. E o nome escolhido foi temp_no, que foi abordado nas aulas. E o int dado, que vai ser para poder armazenar, vai ficar alocado os dados inseridos. E esse próximo é o próximo da lista, como ele é passado. Ele vai para o próximo e vai apontando até o final da lista. Ok. E continuando com a implementação, o método criar, que ele vai servir para poder
iniciar nossa lista, criar ela. Então, no argumento vamos criar um nó, que vai ser o nosso tipo de dado, typeDiff, e o nome do nosso ponteiro, que é o nome da nossa lista. Podemos que a lista ele é o primeiro, ele é o, como na imagem diz, essa imagem aqui ela, aqui ela mostra que ela é a cabeça, ela é onde inicia tudo, porém o valor dela tem que ser nulo, pois ela não tem nenhuma informação inserida. Assim, o primeiro número da lista, que é a lista do próximo, tem que ser nulo, adicionando assim um campo nulo, adicionando assim seu campo em si, seu valor nulo, certo? Então imprimir onde, como se caso eu fizer o criar e adicionar imprimir aqui, imprimir nessa linha abaixo, imprimir, ele vai aparecer a mensagem. Se eu adicionasse alguma coisa aqui, iria aparecer a mensagem lista vazia. Vai dar um run. Podemos executar. Lista vazia. Pois a lista nessa parte do código, ela não tem nenhum dado em si, não foi adicionado nada, certo? Agora, após após ser inserido algum valor na lista, acontece o seguinte: vamos para o nosso método criar e depois vamos para o método inserir e vamos trabalhar em paralelo. No método inserir, vamos adicionar o nó lista em si, que vai ser o nosso ponteiro, e o int valor, que vai ser o nosso parâmetro. Aí a alocação de memória, recebendo o novo ponteiro, certo? Nosso ponteiro está recebendo essa alocação de memória. E nele ele já está instanciando o dado. E o dado já está recebendo o valor que foi atribuído, que como foi atribuído primeiramente o 5, então já está recebendo o valor 5. Então se eu puxasse um printf, ele apareceu o número 5. E o próximo da lista é nulo, pois como ainda não foi informado, ele não tem nenhum valor. Aí a condicional fala que se o primeiro da lista, se a lista for vazia, então ela vai receber, a lista vai receber um valor novo. Ela vai receber um novo valor, certo? Se não, aí tem uma quebra de linha só para organizar o código e para não ficar tudo junto. Aí vamos criar o auxiliar. O auxiliar ele serve para quê? O nosso auxiliar ele vai servir como a lista em si. Porém, a lista ela tem que ficar fixa. Ela tem que ficar fixa aqui para apontar quem é o primeiro número da lista. Enquanto o auxiliar ele vai ter que andar até chegar ao final da lista em si, até chegar à nossa cauda. Então, a cauda seria o nosso auxiliar, certo? Certo. Então, dessa forma, eles têm que receber o mesmo valor. Ele tem que receber a mesma quantia, pois ele vai iniciar do valor da lista e vai percorrendo, até chegar ao final dela, que é nulo. Aí do while. Por que não usou o while? Porque com o do while nós conseguimos acessar, a condição e ver se ela é compatível. E nela fala que repita, enquanto o auxiliar
o auxiliar do próximo for diferente de nulo, repita. E aqui, ó, ele tá vendo, ele tá recebendo o valor. Enquanto ele estiver recebendo o valor, ele vai estar repetindo até chegar ao final da lista. E aqui ele está adicionando o novo, ele está recebendo o valor novo. E agora chegamos ao nosso imprimir, que é o else, que foi adicionado o nosso auxiliar. E o auxiliar, ele está recebendo o próximo da lista, que é o valor. Então, aqui vamos criar nossa estrutura de repetição. Nessa estrutura de repetição, acontece que ela vai andar cada parâmetro. Porém, como é o imprimir, ele vai ler. Tipo, ele vai... No outro, a gente só estava adicionando cada objeto adicionando. Agora vamos poder ler. Vamos poder ver o que está dentro deles em si. Enquanto o auxiliar for diferente de nulo, porque a lista recebeu o valor, já recebeu os valores que foram informados. E vai... Então, enquanto a lista for passando, que é como se fosse um vetor. Tem um vetor 0, 1, 2, 3. Enquanto ela for se repetindo, vai passando as informações alocadas. Pois uma lista em si um vetor é uma lista. Explicando de uma melhor forma. Pois ela aloca temporariamente o espaço, pois essa alocação de memória fica armazenada na memória RAM. E quando o programa termina de executar, os dados que tinham sido alocados vão ser perdidos, pois eles estavam alocados temporariamente. Então, nessa linha, ele vai imprimir o número e nessa o dado informado. E após isso, essa lista ele vai chamar o próximo dado. E assim vai repetindo até a lista chegar ao seu fim. Semelhante ao que aconteceu no do while. Porém, aqui ele está apenas passando. Certo. Aí, chegando ao nosso menu principal. Só fechar. No nosso void menu, chamamos o nosso argumento lista e alocação de memória. E a alocação de memória recebendo lista. Então ele está tendo acesso agora aos dados que foram alocados dinamicamente no inserir. Então vamos instanciar o criar e colocar dentro dele desse argumento o nome lista. Pois cadê o criar? Pois dentro do seu argumento tem lista. E assim sucessivamente. Agora, quando tem um parâmetro de valor, temos que colocar a vírgula e o seu parâmetro. Certo. E assim, colocando em ordem e o programa já está funcionando. Lista vazia. Mas cadê? Está aparecendo lista vazia por causa disso. Então é isso.